Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das páginas 245 e 246 do livro de História. Lembrando, gente, que para fazer este exercício, é necessário entender o que é migração, o que é imigração e o que é emigração. Entender a diferença nesses termos. Nós vamos estudar também sobre a migração no Brasil, os movimentos migratórios que aconteceu no Brasil, desde quando o Brasil era uma colônia até atualmente. Número 1. Numere as frases da página seguinte, escolhendo a situação correspondente a cada palavra apresentada na linha a seguir. As palavras apresentadas são emigrante, turista, migrante e imigrante. Indivíduo nascido na Itália e que chegou ao Brasil no século XIX, quando começou a trabalhar nas fazendas de café no interior de São Paulo e fixou moradias. Lembrando, o emigrante, gente, é aquele que sai. O imigrante é aquele que chega. Migrante é aquela pessoa que realiza o ato de se deslocar de um local para o outro. E turista é quem vai passear, quem vai visitar, Então, essa primeira afirmativa, indivíduo nascido na Itália e que chegou ao Brasil no século XIX, quando começou a trabalhar nas fazendas de café no interior de São Paulo e fixou moradia, este é o imigrante. Ele emigrou da Itália e chegou ao Brasil. Então, ele emigrou, era emigrante na Itália e imigrante no Brasil. Brasileiro que se mudou para os Estados Unidos em 1982, em busca de melhores condições de vida. Este brasileiro aqui no Brasil, ele é considerado emigrante porque ele saiu do Brasil. Nos Estados Unidos, ele é considerado imigrante porque ele chegou nos Estados Unidos. Então, este brasileiro ele é emigrante. Família de artistas circenses que moram nas instalações do circo em que trabalham. Artistas circenses são aquelas pessoas que trabalham no circo, Nos últimos 10 anos viajaram fazendo apresentações por vários países. O tempo de permanência em cada país foi de aproximadamente 6 meses. Então, estes são os migrantes, são aquelas pessoas que estão migrando. Indivíduo que fez uma viagem de 2 meses ao Egito para conhecer a região e as atrações locais. Ele foi passear, ele foi visitar, Ele fez uma viagem turística. Então, este é o turista. Imigração no Brasil. Nós vimos, gente, em aulas anteriores, que o Brasil ele recebeu uma grande leva de imigrantes. Desde 1500, quando os primeiros portugueses chegaram aqui no litoral brasileiro, até atualmente. E todos esses migrantes, eles são responsáveis pela formação da cultura brasileira, pela formação da população brasileira também. Nós já sabemos, já estudamos que a população brasileira é uma população miscigenada, que quer dizer que é uma população misturada, da mistura de vários povos. E esses migrantes tiveram importante contribuição para isso. Em 1500, nós tivemos a chegada dos portugueses. A partir de 1500 também, gente, mais ou menos 1550, nós vamos ter a migração forçada dos africanos, que são trazidos à força da África aqui para o território brasileiro. Quando, gente, a família real chega no Brasil em 1808, junto com a família real vai vir também uma grande equipe, uma grande quantidade de pessoas que fazem parte da nobreza, que fazem parte da corte da família real. Em torno de 15 mil pessoas vão chegar no Brasil também em 1808. A partir daí, várias ondas migratórias vão acontecer para o Brasil. Por volta de 1818, chegaram muitos outros imigrantes, que não são só portugueses, que se direcionaram para as lavouras de café da região sudeste.
Vamos lembrar que nessa época a principal atividade econômica do Brasil era o café. Só que antes também, quando houve a descoberta de ouro aqui na região das Minas, né, atual Minas Gerais, vieram migrantes de vários locais também. Nas primeiras décadas após a independência do Brasil, uma nova onda de portugueses abandonaram a Europa e vieram aqui para o Brasil. Se direcionaram especificamente para o Rio de Janeiro e para São Paulo. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tá bem? Na década de 1820, ucranianos e poloneses se direcionaram para o estado do Pará. O Pará está na região sul do Brasil. Nas décadas seguintes, turcos e árabes se direcionaram para a região amazônica, na região norte do Brasil. Este mapa está trazendo para a gente a origem, né, dos imigrantes no Brasil. Vamos fazer a análise deste mapa. Origem dos imigrantes no Brasil, de 1884 a 1940. Contexto histórico. O fim da escravidão em 1888 aumentou a chegada dos imigrantes. A maior parte saía da Itália entre os anos de 1884 e 1903. Chegaram mais de 1 milhão de italianos, incentivados a deixar o seu país para aliviar a pressão econômica local, ou seja, a Itália estava passando por uma grande crise econômica neste período. Eles chegaram principalmente no sudeste do Brasil para trabalhar nas colheitas de café. Este mapa, gente, ele foi elaborado com base em imigrantes, né, a vida privada dos pobres no campo. Observem aqui que deste mapa, a maior quantidade de imigrantes saíram da Itália. Mais de 1 milhão de imigrantes, né? 1.412.200. De Portugal, 1.204.400. Da Espanha, da Alemanha, Turquia e países árabes, né? Também saíram migrantes que se direcionaram para o Brasil em busca, gente, de melhores condições de vida. Quando esses imigrantes eles foram convidados, né, a vir para o Brasil, eles tiveram suas despesas pagas por muitos fazendeiros. Então, esses imigrantes vieram para o Brasil com o sonho do enriquecimento, com o sonho de chegar e ter a sua propriedade, adquirir a sua propriedade. Nós vamos ver que, na realidade, não era bem assim, né? Que, na realidade, esses imigrantes, eles não teriam todas essas... como nós podemos dizer, todas essas condições que eles imaginavam que teriam aqui no Brasil. Na segunda metade do século XIX, uma grande quantidade de italianos vieram para o Brasil, se instalaram em São Paulo e outros aos estados do Sul, para onde também se dirigiram alemães. Com a abolição da escravidão em 1888 e o desenvolvimento das indústrias, os empresários preferiam contratar a mão de obra de imigrantes. Uma dessas razões para a contratação da mão de obra imigrante, gente, é porque esses imigrantes europeus, eles já sabiam trabalhar nas fábricas, eles já sabiam trabalhar nas indústrias. Um outro fator também é de cunho racial. Esses fazendeiros, por preconceito, também não contratavam a mão de obra negra. No início do século XX, muitos japoneses aportaram em Santos. A maior parte permaneceu no estado de São Paulo. Os japoneses eles foram o último grupo de imigrantes, pessoal, a se instalar nas fazendas de café no interior paulista. Neste período, a produção de café já estava entrando em declínio. Então, a produção de café foi desvalorizada, né? O café foi muito desvalorizado. Então, os fazendeiros voltaram seus investimentos para o desenvolvimento industrial. Nesta imagem aqui, nós temos a hospedaria dos imigrantes em São Paulo. Recebia muitos imigrantes recém-chegados. Lá, esses imigrantes eles eram alojados até que pudessem se dirigir às fazendas
do interior do estado. Essa foto, gente, ela é de cerca de 1900, é uma foto bem antiga, tá bem? Com o tempo, gente, os fazendeiros eles já estavam convencidos de que a produção do trabalhador livre, no caso o imigrante, rendia mais. Porque este trabalhador ele era incentivado, né, a desenvolver o trabalho, a trabalhar mais pelo salário que ele ia receber. Ele era experiente e também ele tinha a ambição, né, de conseguir uma condição melhor de vida. Além disso, neste período também, a Europa ela vai estar passando por uma grande crise econômica. Todos esses fatores foram determinantes para a vinda ao Brasil de milhares de imigrantes europeus, especialmente as pessoas mais pobres. Aquelas pessoas que estavam passando por muita dificuldade viam aqui no Brasil a oportunidade de enriquecimento, a oportunidade de constituir sua família, de ter sua própria propriedade. A partir de 1871, os governos das províncias passaram a oferecer ajuda financeira para a vinda dos imigrantes, financiando as passagens e a instalação deles no Brasil. E esses governos dessas províncias, pessoal, faziam várias promessas para esses imigrantes, e grande parte dessas promessas não foram cumpridas. Durante o século XIX e início do século XX também, gente, o governo brasileiro ele investiu na imigração. Porque essa imigração que foi financiada pelo governo brasileiro foi uma imigração de cunho racial, de cunho preconceituoso. Neste período, tinha-se a ideia, gente, que a mistura com europeus e asiáticos poderia trazer o branqueamento da população brasileira. É um pensamento que não tinha nenhum fundamento, né, nenhuma fundamentação científica, inclusive. Era um pensamento, inclusive, racista. Nessa época, muitas autoridades governamentais e membros da sociedade compartilhavam da ideia racista de que negros e pardos eram inferiores aos brancos. É uma ideia que nunca não tem comprovação, é uma ideia, gente, que predominou no Brasil por um grande período. Então, neste período, estes movimentos de resistência negra que nós estudamos foram extremamente importantes para a afirmação do negro na sociedade brasileira. Este movimento que chamou-se, né, de branqueamento da população, ele é com base, com fundamentos, né, em um nome que se chama eugenia. Eugenia, gente, significa bem-nascido. Além dos indígenas que já viviam aqui no Brasil, né, vieram portugueses, africanos e imigrantes europeus e asiáticos. E todos estes povos, eles tiveram participação fundamental na formação do povo brasileiro, na formação da cultura brasileira, nas festas típicas, influências na linguagem, né, influências também na religiosidade. Ainda hoje, nossa cultura e o nosso modo de viver se transformam com a vinda de imigrantes, que continuam chegando e contribuem com novas ideias, costumes, comidas, festas e tradições. Atualmente, o Brasil tem recebido um grande fluxo de imigrantes, haitianos, venezuelanos, cubanos, congoleses, bolivianos e sírios. Grande parte desses migrantes, gente, eles saem de seus países atualmente fugindo das más condições de vida, fugindo de conflitos religiosos, fugindo de conflitos políticos, fugindo de guerras, né? Muitos também, no caso do Haiti, por conta de questões naturais, fenômenos naturais que ocorrem, que causam grande prejuízo. Então, essas pessoas acabam ficando sem ter onde morar, sem ter o que se alimentar, e migram para outros países, procurando, né, melhores condições, mais oportunidades de vida.
além desses migrantes, tem também os refugiados. Os refugiados, geralmente, eles pedem refúgio nos países porque o seu país pode estar passando por severas crises políticas, por severos conflitos internos também, guerras, né? Que é o caso da Síria. Muitos refugiados, gente, que saem da Síria, saem por conta das guerras que acontecem lá, por conta das perseguições religiosas também. Eu trouxe nesse quadro o que faz o refugiado partir de seu país de origem está muitas vezes ligado a uma questão política ou a uma questão de sobrevivência. E esse refugiado, quando ele chega no país, pessoal, ele também tem um outro desafio, que é se adaptar a este país, se adaptar ao idioma, aos costumes, conseguir apoio governamental, conseguir emprego, né? Conseguir moradia, conseguir retirar novos documentos, porque na grande maioria, muitos saem dos seus países deixando tudo para trás, inclusive documentos. Até o final de 2017 foi registrado um total de 10.145 refugiados de diversas nacionalidades residindo no Brasil. Finalizamos então a nossa aula, tem algumas atividades para vocês fazerem. No livro de História, a página 150, e tem essas perguntas aqui também. Este número 2, pessoal, precisa fazer a análise deste cartaz que está aqui do lado. De toda forma, tem um texto logo abaixo explicando o que é este cartaz. Tem um gráfico também que precisa ser analisado. Este gráfico está trazendo para a gente a nacionalidade dos imigrantes de 1870 a 1939. A partir da análise deste gráfico, a gente consegue perceber o maior fluxo de imigrantes, né, qual o período que houve, de qual nacionalidade também que é. Façam com bastante atenção as perguntas, precisa copiar no caderno. O gráfico não precisa copiá-lo no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.